grave, que às vezes é a pessoa que está falando menos, que não está colocando os outros em risco, é o que está em mais risco de fato da própria saúde dele mesmo com ele mesmo, nessa relação, né? Enfim, daí fiquei pensando muito sobre como tem muitos conceitos ali que a gente ainda tem que rever, além de tudo que a gente já tem revisto, né? Sim, sim. Tem um conjunto de conceitos que a gente só está repetindo, né? E isso que você falou de dois estratos de gravidade, né? De considerações de gravidade, eu acho que é uma outra coisa que a gente tem que ir aportando para a leitura, que a gente viu na semana passada com relação com a ideia de meio e tal, que é onde que acaba e onde que começa um corpo. Porque a gente está muito pautado pela pele, né? O corpo entendido só como um organismo individual, isolado, o qual merece ser tratado a partir desse espaço. Então, assim, de algum modo, trata-se, quando a gente está pensando em ciências da vida, em ciências terapêuticas, em ortopedias da alma, que me parece que é um pouco o trabalho que se faz, muitas vezes, o que me parece que é preciso construir é justamente borrar um pouco essa fronteira, né? E tentar encontrar um entendimento de indivíduo mais, não sei, um entendimento de indivíduo, mas um entendimento mais de relação, né? Desses corpos em relação. Por isso que talvez a perspectiva do Simondon seria interessante, né? De pensar o que é esse processo, o que é a individuação, o que é esse sujeito, assim, né? Sujeito não, enfim, esse processo de individuação. Acho que é sujeito mesmo. Sujeito. Tem um subtítulo dele que ele vai fazer essa diferenciação entre indivíduo, como essa parte da individuação que é fechada nela mesma, Uhum. e sujeito, que é indivíduo mais relação. Uhum. Relação. E ele vai fazer uma diferenciação que, falando assim, parece esquisita, mas é uma relação de relações internas e uma relação de relações externas, né? Assim, uma problemática interna, uma problemática externa, sem considerar que haja realmente uma fronteira entre as duas coisas. Só estou comentando, eu não queria ficar muito em cima do Simondon, desculpa, porque eu queria ouvir mais sobre o Goldstein, que me interessou muito. É que você falou isso e realmente é uma coisa que me toca, né? Assim, ele faz essa diferenciação sujeito e indivíduo. E o sujeito é isso, indivíduo mais natureza pré-individual. Pronto, é isso que ele diz que é um sujeito. Mas eu acho, assim, é muito legal poder falar dos dois juntos até, né? Eu não conheço muito do Simondon, mas me parece que pode até facilitar um pouco a compreensão do que Goldstein está chamando de organismo, né? Uhum. Quando ele pensa isso do corpo, mas justamente porque não tem uma definição estanque, assim, né? E a gente vai muito para esse lugar, daí quando fala em organismo, a gente pensa coisas separadas, né? Eu mesma aqui falando já, tipo, mente, corpo, meio, coisas separadas. Então, às vezes é importante mesmo olhar para outros autores que pegam essa, essa dissolução, assim, né, desses conceitos. No fundo, o que a gente está brigando é com a ideia de essência, tenho a impressão, né? Essência de um meio externo, essência de um meio interno, essência de um cérebro, né? Sim. E Acho que isso tem um pouco a ver com o que rolou semana passada, uma discussão sobre identidade. Daí eu fiquei pensando uma vez, um professor nosso de psicanálise falou que um problema de quem pensa ou de quem fala de identidade é pensar que o indivíduo é idêntico a si mesmo. Acho que isso tem a ver com essência também. Uhum. Porque não é, né?
Não. Se a Mas gente acho que pegar... Diga aqui. Não, que o que vocês estão falando agora vai um pouco para além disso, talvez, né? Ou não sei. Acho que se conversa muito bem, assim, né? Tipo, acho que pela psicanálise entra um pouco naquilo de subjetivar demais a coisa, mas ainda assim tem essa diluição, né? Que não tem algo tão separado. Então, acho que conversa bem mesmo. Tem uma coisa que eu acho interessante quando a gente pega um texto, ela é a primeira frase. A primeira e a última, né? Tipo, vamos pegar, se a gente pega a primeira frase do texto do Goldstein, um organismo que atualiza suas peculiaridades essenciais, ou o que significa a mesma coisa, encontra seu meio adequado e as tarefas que nele surgem, é normal. Ou seja, um indivíduo que atualiza suas peculiaridades essenciais, suas características essenciais, aquilo que pode se dizer que é dele, né, uma certa essência, se a gente quiser pensar assim, né? Ele já na primeira frase ele mostra uma ideia de indivíduo mais fluida, uma ideia de indivíduo que não é essencialista, embora ele utilize essa palavra essencial. E isso é muito interessante porque quando ele começa o primeiro tópico, né, sobre a determinação da normalidade, e aí ele vai colocar lá, saúde e doença. E essa primeira frase que tem ali, muitas tentativas foram realizadas para determinar a normalidade. O Canguilhem, já que isso é um grupo de estudos sobre Canguilhem, né, tem um capítulo sobre a ideia de normalidade no pensamento biológico, onde ele traça as tentativas de encontrar e de determinar a normalidade. Desde, como fazem os filósofos, desde os gregos, né? Os gregos era assim e tal. Como há uma tentativa e como essa tentativa sempre se frustra pelas peculiaridades, pelas rupturas que a vida apresenta, pelos indivíduos que escapam ou pelas manifestações individuais que escapam a essa tentativa de normalidade. E aí ele vai fazer uma associação com essa, né, porque eu estou insistindo um pouco nisso da essência. Né? Ele continua a frase falando da essência enquanto ideal biológico. Então, de acordo com uma visão idealista, considera-se uma pessoa como normal, ou mais ou menos anormal, conforme o grau em que ela corresponde a um certo ideal filosófico. É interessante, então, a gente considerar que normalidade é sinônimo de ideal filosófico. Normalidade não é um conceito científico. Norma é um conceito estatístico. Normalidade é um conceito filosófico. E aí ele cita Hildebrand, que não sei quem é. Assim, esse fulano desejaria que o conceito de norma fosse formado de acordo com um tipo ideal, como de um herói, como falávamos antes, bem no início, como um Messias que surge, né? Um tipo ideal contra a corrupção. Tal conceito de norma idealista, e aí ele coloca em itálico, é de pouca utilidade, porque ele sempre irá divergir de acordo com a respectiva filosofia de vida. Além disso, ele sempre carrega um caráter extrínseco, porque seu quadro de referência não é orientado por qualquer realidade, mas ao invés disso, teria que se justificar na realidade, ou seja, o quadro de referência escolhe coisas da realidade para justificar o que é normal, o que é a normalidade. Quando Canguilhem faz um traço da ideia de normalidade ao longo da história do pensamento ocidental, ele vai mostrar como o que se buscou da realidade foram coisas diferentes. A forma em Aristóteles, a forma dos corpos, em Descartes, os aspectos maquínicos do corpo, e enfim, na biologia molecular contemporânea, assim, da década de 60, 70, essa ideia de cópia genética, né? Tudo tentando encontrar, justificar na realidade uma ideia de normalidade. E aí, continuando o texto, mesmo se o conceito idealista de norma fizesse justiça às constantes das espécies, ao formar o ideal de acordo com essas constantes, ele ainda poderia falhar no que diz respeito ao indivíduo,
porque assim, você encontra, então, aqui ele está fazendo uma crítica à perspectiva de normal estatístico. Você encontra uma constante, a gente encontra isso, né? Mas sempre tem um indivíduo que escapa. E um pouco mais para frente, no próximo parágrafo, ele vai falar assim: o conceito estatístico da norma não pode fazer justiça ao indivíduo. E toda essa construção, né, da psicopatologia, ela e da patologia, mesmo na fisiologia, assim, na fisiologia não, nos campos médicos que não dizem respeito necessariamente ao psiquismo, estão bastante voltados para pensar nisso, né, de que há uma norma, há uma normalidade que tem que ser executada, não sei. Pode. Se a gente voltasse para a primeira frase lá, não sei se eu me perdi muito, né? Mas assim, ser normal é atualizar as peculiaridades essenciais. E isso é a mesma coisa que encontrar seu meio adequado e as tarefas que nele surgem. É disso que ele está falando. Se que não há uma relação que seja normal se não for ao mesmo tempo uma atualização das potencialidades individuais e uma efetuação no meio. É isso. Isso. Isso é normal, isso. Então, assim, não existe... O problema é esse. O problema é quando você recai num polo ou em outro. Quando você recai no polo estatístico, você está querendo resolver o problema por um dos lados da efetuação. Mas ele é só um dos lados da efetuação. Ou quando você cai no lado individual, você quer resolver por um dos lados, a gente volta para o mesmo problema. Você quer essencializar, né? A perspectiva é, de alguma forma, essencializar o que seja um indivíduo normal. Exato. Eu acho que o que é genial aí, ele, Canguilhano, né? Não sei se tem outros autores antes que trouxeram isso, mas eu acho que é justamente colocar essa crítica a não cair em polos. Eles não invalidam, por exemplo, a estatística ou descobertas que foram feitas que colocam o que é doença, o que é saúde. Eles se questionam esses conceitos, mas ainda assim eles assumem, né? Tipo, não, é importante ter isso, é necessário ter esse lugar da estatística, né? E acho que é aí que entra a genialidade, mas a gente cair nisso para olhar o sujeito, daí já não, talvez não seja tão interessante. E acho que é dessa... Ai, tô tentando encontrar a palavra e não consigo. Mas é essa dissolução, eu penso em dissolver, sabe? Mesmo, dissolver essa separação de coisas, que acho que é o que eles mais trabalham, de fato. Sim. Sim. Tá. Pode falar, Vinícius. Comecei a pensar aqui. Eu ia falar uma coisa, comecei a pensar. Eu vou continuar pensando. No final dessa primeira parte desse texto do Goldstein, ele vai lembrar do Jaspers, né, que é uma pessoa muito importante, de referência, que vai comentar que a doença está muito mais atravessada por um valor cultural, né, do que por aquilo que o doente, do que aquilo que é dito sobre o doente. Perdi aqui. Peraí. Perdi o trecho que ele... tá. E aí o que ele vai falar que é o interesse dele aqui no texto? Nós estamos, de fato, mais interessados com o problema de estar doente e menos com o da doença. Entende? Ele está pensando muito mais no processo subjetivo, um processo de construção de valores e de adequação e de forma de se colocar e de mobilidade desse corpo no meio, do que com esse valor extrínseco que vem pela média. Tem outra coisa que vocês estavam falando com relação à norma, à média, à estatística, é que estar doente é estar em uma nova norma. Não é acabar com a norma anterior.
é se colocar uma nova norma. E às vezes a gente tinha muito desse debate, assim, né, de que está-se via Canguilhão, está-se querendo acabar com as normas. Mas não, e o Goldstein insiste nisso muitas vezes, assim, há constantes no corpo o tempo inteiro. Há uma ordem. Ele fala muito essa palavra, né? Eu acho que, ou eu estou inventando, eu tenho a impressão de ter lido muitas vezes. Comportamento ordenado, Não, ele fala isso, um comportamento ordenado. Há uma ordenação de comportamento, um comportamento ordenado que visa a manutenção do organismo. E quando ele vai olhar nas pessoas com as sequelas da guerra, é da onde vem essa inspiração. Há um movimento de uma tentativa de manter-se vivo, inerente, uma tendência vital que admite certa... É como se o corpo tivesse certa flexibilidade para superar as variações do meio. É como não. É isso, né? Porque isso é uma leitura evolucionista, que eles todos estão bebendo do Darwin, né? Todo mundo estava nessa época. Hoje a gente só usa Darwin para brigar em política, assim, né? E aí o que ele vai entender como vida normal, o Goldstein, depois no segundo subtítulo do texto, que é doença não determinável quanto ao conteúdo, nem como desvio de uma norma superindividual. Então, a doença não é como um desvio de uma norma superindividual, ou seja, dessa norma estatística, essa norma extrínseca ao indivíduo que é colocada nele. A vida normal, em nossa opinião, a vida normal tem algo a ver com comportamento ordenado. Ou seja, se colocar novas ordens, né? Uma forma de arranjo que o indivíduo poderia fazer para se manter vivo. Cadê? Aí ele vai colocar o seguinte: possivelmente todas as tentativas de determinar a doença até agora, olha que interessante, ele estava preocupado com o ser doente e não com a doença. Ele está justificando porque ele está preocupado com o ser doente e não com a ideia de doença. Todas as tentativas de determinar a doença até agora foram condenadas ao fracasso porque estavam procurando por determinações em relação ao conteúdo. Essas não podem ser encontradas com base em uma norma superindividual. O possível fracasso de determinar a doença por meio desse procedimento nos leva então a afirmar que a doença não é uma categoria da ciência da vida, ou seja, não é uma categoria biológica. Não existem indivíduos doentes biologicamente. É super arriscado, sim, né? Estou fazendo, enfim, mais umas extrapolações aqui. Tal resultado poderia tornar suspeita a premissa original. Como é possível pensar que a doença e saúde poderiam não ser conceitos biológicos? Porque doença e saúde é interessante, elas estão sempre relacionadas com o meio onde o indivíduo está se colocando, né? E o indivíduo que tenta viver, enfim, o corpo nunca está doente, ele sempre está em uma ordem. A saúde é procurar uma ordem. Cadê? Me perdi. Se nós desconsiderarmos por um momento as condições complicadas no homem, essa afirmação certamente não é válida para os animais, nos quais a doença geralmente decide se o organismo do indivíduo será ou não será. Basta pensar sobre o prejuízo que a doença traz para a vida do animal não domesticado, ou seja, um animal que não se beneficia da proteção do homem. Se a ciência da vida é supostamente incapaz de compreender o fenômeno da doença, deve-se duvidar seriamente da adequação das categorias intrínsecas de uma ciência assim constituída. Aqui ele está preparando um terreno para o que ele vai falar na sequência do texto, de que que a ideia de doença não cabe muito bem quando não estamos num estado natural. E o que é um estado natural para essas figuras aqui da medicina da década de 20, 30? É um estado de natureza, um estado que não está dominado pela técnica, um estado que não está dominado pela sociedade, pela cultura. Um animal em estado de natureza, por exemplo, sem uma pata, que nasce com uma anomalia muito significativa, ele não tem condições de se reproduzir, né?
não tem condições de se manter vivo. No entanto, a técnica dá essa prerrogativa, assim. E aí ele vai inserir num segundo item lá que está em caixa alta. A definição de doença pressupõe uma concepção de natureza do indivíduo, que é a frase que eu sempre preciso para justificar a minha pesquisa, assim, que é legal quando a gente encontra isso. E aí eu não sei em que página está no arquivo do Word. Eu tô pelo celular, eu não consigo ver também. É na página 4. Página 4. A definição de doença pressupõe uma concepção de natureza do indivíduo. Isso é muito interessante, porque a concepção de doença não não é científica. Uhum. Não tem como definir cientificamente o que é uma doença. Você pode definir cientificamente ou fazer uma redução, né, positivista, mostrar constantes funcionais que aparecem de um jeito diferente. Algum tipo de metabolismo que aparece de um jeito diferente. Diferente da média, fora da estatística, fora da norma, né, dessa média. No entanto, isso não significa a doença, porque eu dependo de uma ideia de natureza, que aí, a partir dessa ideia de natureza, eu vejo um indivíduo que falha e que não a cumpre ou a cumpre. Agora, qual a base para o julgamento? Continuando o texto. Qual é a base para o julgamento? Ele está doente? Trata-se da observação de uma peculiaridade mudada, de um comportamento desordenado. A observação do tipo de reação que pertence à catastrófica. Um comportamento desordenado. Eu acho que é isso que ele vai entender como o Goldstein. Não sei, né? Teria que ver com os especialistas. Mas eu acho que é isso que ele vai entender como patológico, um comportamento desordenado. E é um desordenado entendido pela própria referência do sujeito, assim, né? Do organismo, no caso, que ele está usando. Uhum. Porque acho que é facilmente compreendido como comportamento ordenado a partir dessa ideia de natureza. O comportamento ordenado esperado e tal, né? Mas aqui ele diz desse comportamento ordenado a partir da tua própria referência, né? Da tua própria necessidade no mundo, assim. Pelo menos é o que eu entendo. No parágrafo seguinte ele vai colocar o seguinte, inclusive, essa caracterização mostra que o estar doente, então observemos, né, esses conceitos filosóficos, que ele faz no início, né, ele não está preocupado com o que é doença, mas o que é estar doente. Essa caracterização mostra que o estar doente não é experienciado nem pelo médico, nem pelo paciente como uma mudança em relação ao conteúdo, mas sim como uma perturbação no curso dos processos da vida. Acho que quando ele fala de conteúdo, ele está falando de pulsação, pressão, temperatura, coisas assim, né? Constante fisiológica. Então, estar doente não é experienciado como uma mudança em relação ao conteúdo. Por exemplo, eu estou doente não porque minha pressão está alterada, mas pela perturbação que isso causa em mim, pela experiência, pelo valor que isso gera, pelo meu atravessamento subjetivo em cima disso. É que agora, ouvindo você ler assim, né, eu fiquei pensando muito como só pelas palavras que ele usa, claro, né, na época que ele estava, pela profissão que ele exercia ali, ele tinha que usar esse tipo de conceito, né, mas só dele usar esse tipo de palavra, assim, é a perturbação no curso dos processos da vida. Só isso já te convida para pensar, mas o que ele tá chamando de vida? Porque se ele está questionando o que é natureza, se ele está questionando o que é saúde, o que é doença, você já entende que essas perturbações no curso dos processos da vida não é o que a gente entende por perturbações no curso do processo da vida. Tipo, não é, né? Eu sempre caio nesses exemplos porque é o que mais me vem de primeiro, assim, não é... O louco tá perturbado porque ele ouve vozes, então tá perturbando esse percurso aí da vida dele, tipo, né, tá tendo Não, na verdade, para ele não tá tendo necessariamente perturbações.
E aí, a partir desse lugar, né? Acho que, pelo menos, o pouco que eu entendo de Goldstein, assim, eu não sou nem perto de uma especialista, mas é que eu acho que é muito significativo eles usarem essas palavras, esses termos que obrigam a gente a repensar, né? Não é aquelas coisas meio existencialistas, assim, Heidegger, que vai para metafísica, e daí você fica tipo... Você pode entender do jeito que você quiser, né? Tem lá a crítica muito bem colocada. Sim. Sim, quando eu acho que é bem esse o ponto, assim, perturbação no curso dos processos da vida do indivíduo que sente, e não no curso, daí pensando no texto aqui desses autores, né, no curso do desenvolvimento, nesses processos, assim, né, naqueles processos de desenvolvimento que a criança tem que passar, que o adulto tem que passar, que todo mundo tem que passar de algum modo, assim, né? E aí, repetindo aquela frase que você falou no início, né? Uma condição pode ser designada como doença quando ela põe em perigo a existência. Ele coloca entre aspas existência. Mas aí aqui ele está colocando a existência do indivíduo, né? Coloca em perigo a existência. E o que é a existência? É manter-se vivo? Eu acho que isso também é uma outra reflexão, assim, né? Não é manter o corpo vivo propriamente. Inclusive, no final, eu acho que ele fala um pouco de suicídio, o que é isso e tal, né? Assim, Bom, e aí ele repete essa frase lá anterior. Doença é choque e perigo para a existência. Assim, uma definição de doença requer uma concepção de natureza do indivíduo como ponto de partida, novamente, né? A doença aparece quando um organismo é mudado de tal forma que, mesmo em seu meio normal apropriado, ele sofre reação catastrófica. Então, o meio não teve uma mudança, mas teve uma mudança individual, se a gente pensa nas lesões da guerra, né? E aí ele vai comentar isso. O comportamento desordenado em qualquer área coincide sempre com o comportamento mais ou menos desordenado em todo o organismo. E aí isso que também é interessante, que o Goldstein dá, assim, abre perspectivas para a gente se emancipar um pouco dessas separações que a psicologia faz de áreas do corpo, do psiquismo, né? As emoções, os ímpetos, os afetos, o pensamento racional, o pensamento dedutivo, sei lá, o pensamento espacial, o pensamento, sei lá, a memória, como se fosse como se o psiquismo ou o corpo fosse essa ilusão metafísica, essa ilusão que vem da filosofia do organismo como máquina e como peças específicas que correspondem ao funcionamento, assim. Então, aqui é uma pessoa do início do século XX, assim. É muito interessante. Hoje eu estava lendo esse texto do Goldstein e pensando, a gente ainda precisa repetir isso. Na verdade, não sei, é um pouco arrogante falar desse jeito que eu falei. Mas acho que falando de um outro jeito, como as ciências da vida se arrogam científicas e geraram assim e construíram concepções de indivíduo tão reducionistas científicas assim, né? É uma ideia científica maquínica do indivíduo como máquina que dotado de várias essências, então as essências de partes do cérebro, essências do que compõe a vida, um organismo vivo, né? A essência das emoções, né? Da razão, do pensamento racional, da memória. Como que isso tem atrapalhado um pouco nas concepções, na desconstrução que a gente tenta fazer justamente da loucura ou do processo patológico, né? De enxergar a insurgência nesses lugares, que é um pouco, né, o que a gente tem tentado fazer, né? Como isso aparece em outros campos, né? Na literatura, nas artes, né? Você enxergar desvio onde tem movimentos que propõem coisas novas, assim. O Adriano fala muito isso. Ele fala bem desse jeito mesmo. É muito triste a gente ter que repetir isso hoje em dia, assim.
esse tipo de discussão mesmo, né? E fico aqui pensando o quanto é de fato arriscado se desfazer da experiência no mundo, né? Porque acho que é isso, não é que não tem lá o lugarzinho no cérebro que é da memória, o lugar no cérebro que é das emoções, o lugar tem lá essas divisões, é visto nessas imagens que eles fazem. Mas aí me parece que esse momento de descobertas da ciência, de tipo, nossa, o cérebro funciona assim, que é fantástico, né? Parou ali. Então, não, né, esses autores, sim, eles vão para essa discussão de tipo, tá, tem esses lugares aqui no cérebro, mas não funciona assim no organismo. Funciona assim no corpo, no cérebro, coisa. Mas não funciona assim na nossa experiência com o mundo. A gente não experiencia a emoção aqui, tô experienciando a emoção, depois eu tô experienciando a memória. Tipo, não, é tudo junto, né? E aí me parece que essa descoberta, essa coisa meio fantástica de, nossa, olha como o corpo funciona, para ali e as discussões param junto, né? Não sei, eu posso estar falando muita merda aqui, na verdade, porque é só uma coisa que eu percebo, mas nada de referências. Mas é que, sei lá, assim, dá essa impressão mesmo de que algumas discussões que foram para frente, até com o Jaspers, que é um pouco mais metódico, mas ainda assim ele traz isso, o Goldstein, né, o Canguilhem, Minkowski, eles vão para essa perspectiva de tipo entender a experiência junto com essas divisões no corpo. Mas a maioria e o que é mais conhecido hoje em dia são essas críticas e reflexões estanques ali naquele momento de, ó, o cérebro funciona assim. E aí a gente vê o corpo como máquina mesmo, né? Não sei se faz sentido, na verdade, porque é isso, eu posso falar muita merda. Mas... Não, você consegue justificar isso com algum autor. Sempre tem um autor que a gente pega para citar e dizer que a gente estava certo. Mas falando sério, o que você está, talvez, que me ecoa, assim, ecoa em mim o que você está falando, é que, embora exista uma possibilidade de encontrar constantes no corpo, constantes funcionais, a gente não consegue, e eu acho que o que esses autores criticam, não se considera os valores do indivíduo, o atravessamento subjetivo que o indivíduo tem com relação àquilo. Não se considera. E não se considera os pactos que esse indivíduo, ele fala isso, pacto com o meio, mais para frente no texto, eu achei muito maravilhoso isso. Naquela parte de restauração da saúde, tá no final da página 6. Uma análise cuidadosa mostra que o antigo modo de performance, o antigo modo de fazer acordo com o antigo meio, nunca é alcançado pelo paciente. Disso de colocar o processo terapêutico como uma tentativa de restabelecimento daquele espaço antigo. Assim. Quando eu penso na clínica com crianças, que não existe, eu acho até mais problemático, porque na clínica com crianças não existe o espaço antigo, existe o espaço que essa criança não chegou ainda, que a gente precisa fazer. É muito violento. Essa criança precisa ter controle da motilidade, ela precisa ter equilíbrio, ela precisa segurar as emoções, ela precisa ficar sentada na cadeira, ela precisa pegar o lápis e fazer, ela precisa ser criativa, né? A aula não tem nada mais bloqueante, que gera mais bloqueio do que uma aula para ser criativo. Eu lembro que na escola a gente tinha que escrever poesia e eu ficava achando aquilo, né, com muita dificuldade, porque eu não conseguia ser criativo, e hoje eu já acho que o não conseguir ser criativo era o maior ato de criatividade que eu tinha para aquele momento. Enfim, e aí a gente sempre tem essa perspectiva, assim, de fazer, no caso do adulto, né, mais propriamente, fazer um acordo com o antigo meio no restabelecimento da saúde, e no caso da criança, de impulsionar ela para um desenvolvimento, assim, né, daquele empurrão que ela não atinge. No entanto, a gente pode reconhecer também, e aí agora lendo o texto que o Chico colocou aqui no início, falando em criança, né, nos movimentos regressivos que os mais velhos fazem quando nascem mais novo. O irmão mais velho nasce mais novo, e daí ele, né, começa a falar. Isso não é uma regra, não é uma norma, mas é um tipo de relato que aparece muito na literatura de psicologia e na nossa prática. Assim, né? Nasce um irmão mais novo e o irmão mais velho começa a falar igual neném, começa a falar errado, começa a xixi na calça,
começa a querer mamar, enfim. E ele não volta para esse estado anterior, porque quando trazem para a clínica, muitas vezes estão falando, nossa, ele está evoluindo, né? E ele não volta para o estado anterior. Então, ele está tentando se organizar, talvez, né? Tentando fazer algum tipo, enfim, foi o que me veio lendo o teu texto, Chico, aqui. Assim, ele está tentando fazer uma organização, Sim, uma tá tentando. desorganização pró-organização, assim, né? Sim. Não sei se é isso, não quero. Mas, assim, estou pensando na primeira frase que você marcou lá, a primeira frase do texto, estou pensando nisso. Não sei se o termo é ruim. Gente, eu não estou aparecendo porque eu estou gripado, tá? Eu tô acabado aqui. Mas eu acho assim, ele está entrando em acordo. Um elemento novo modificou aquele meio. Aquele meio agora é outro. Certo. Ele tá negociando com esse meio. Vai ter um momento de desadaptação, né? O termo é ruim, talvez, mas aquela estrutura vai precisar se ordenar de outra forma. E eu fiquei pensando nisso que a Nicole falou. Acho que assim, me parece que vida, nesse caso, eu posso estar enganado, mas vida é essa capacidade de ordenação, intrínseca de ordenação, que de certa forma é funcional com relação ao meio. Uhum. Acho que é isso. É isso, né? Então, o que atrapalha o funcionamento da vida é algo que atrapalha a funcionalidade. Pode ser catastrófico, por um lado, por outro, pode ser uma oportunidade para encontrar outros modos de ordenação. Uhum. Que o Goldstein vai falar, uma nova norma individual. Uhum. A reabilitação corresponde a uma nova norma individual, uma nova ordenação. Isso. Não tem, acho que não tem assim super a ver, mas é que muitas vezes quando a gente fala disso e agora ouvindo o Chico falar dessa, pode ser catastrófico, né? E muitas vezes é. Eu não consigo não pensar no como o universo funciona. Uhum. Tipo, tudo funciona assim. A Terra veio de catástrofe. A galáxia veio de catástrofe. A todo momento tá tendo catástrofe. E pedra batendo em pedra e sei lá o nome desses meteoro e etc. É lindo e é catastrófico ao mesmo tempo, né? Então, é isso, tipo, não existiria o que existe hoje nessa ordenação toda se não tivesse o que continua havendo, que é a catástrofe. Então, né, assim, acho que sai um pouco desse escopo da nossa discussão, mas ao mesmo tempo não tanto, porque acho que a evolução vem muito daí também, né? Algumas coisas que Darwin coloca, assim, quando você pensa desde o início, né? Pensando lá a árvore que ele faz, assim, da evolução, lá do início, isso vem sempre de catástrofes, né? E quando a gente não coloca isso como possibilidade, acho que paramos de pensar, paramos de possibilitar novas ordenações mesmo. Perfeito, perfeito. Lembra que em algum momento a gente já falou do Canguilhem como um filósofo do erro, né? Que é um pouco, a gente poderia trocar por um filósofo da catástrofe, né? Não sei. Mas nisso, como alguém que está dedicado a pensar a partir de correções e das contingências, né? Que é da indeterminação do meio, da impossibilidade de previsão, como isso gera uma mobilidade, assim, uma mobilização do pensamento, da medicina, da psicologia, da filosofia, enfim, das ciências, né? As flutuações do meio. Quando mais para frente do texto, olhem que legal que você estava falando na 9. No final um pouco antes daquele subtítulo que tem ali. Há muitas alterações de constantes que hoje nós ainda tentamos remover por sua suposta nocividade, enquanto seria melhor não interferir. Aqui ele está se referindo à febre,
pressão, aumento de pressão, febre, como há uma tendência a acabar com elas, mas em alguns casos, enfim, isso é um debate que precisaria ter um médico, uma médica aqui para falar disso, sim, né? Enquanto seria melhor não interferir. Bom, continuando o texto, olha que interessante. Uma compreensão mais profunda da natureza das neuroses, assim como das lesões cerebrais, tem nos mostrado que desvios da norma nem sempre são sinais de adoecimento. Olha que interessante. Para mim, a gente pode até parecer meio óbvio, né? A gente sabe que não é quando a gente entra num serviço de saúde ou quando a gente entra numa escola. Ao contrário, alguns deles pertencem aos processos do paciente que o protegem de certos perigos naturalmente envolvidos na mudança para uma nova normalidade. Nós aprendemos a considerar certos desvios como uma necessidade para o bem-estar. O que a gente está tentando fazer assim, é escutar o louco, né? Escutar a criança, escutar o meliante que joga papel na professora. Papel, né? Estou pegando leve. Eles pertencem ao tipo de mudança do meio que permite um comportamento relativamente ordenado e, assim, protege o organismo de demandas com as quais ele não possa lidar. Olha que legal uma criança com TDAH. A hiperatividade e o déficit de atenção está protegendo essa criança de demandas que ela não pode lidar. E aí o que a gente faz? Taca metilfenidato, ou o nome muito bom, o nome safadinho, esse nome do comercial do metilfenidato, que é Concerta. O quê? Concerta, pesquisem aí. Tem o Ritalina, né, que é mais conhecidinho, e aí tem uma variação aí que é o Concerta. Não é uma piada, quem tá rindo. Não é uma piada. Então, assim, essa dificuldade de considerar, então, o desvio. Por isso que o patológico é saudável nesse sentido. O patológico não, o anormal. Anormal no sentido de que anormal, fora da média. Em muitos casos, ele está saudável nesse sentido. E o que eu estou tentando fazer, que eu vou tentar defender na minha banca de pós-doutorado, é mostrar que não só isso, mas também ele é propositivo. Não é só uma proteção do indivíduo com relação àquilo que ele não pode suportar, mas é uma espécie de crítica. É uma espécie, que é o que eu tenho usado a palavra insurgência, né? É uma espécie de levante que ele faz com relação ao meio que não está sendo capaz de se adaptar a ele. Tipo, aí, pode falar. Não, é que assim, tem pesquisas neurológicas muito bem fundamentadas do quanto esses medicamentos vai aí nessa linha do Concerta mesmo, seja Aldol, né, Ritalina, o quanto isso acaba prejudicando o cérebro do indivíduo. Tipo, como isso acaba deixando ele menos funcional durante a vida do que necessariamente a doença que ele tem. Então, por exemplo, né, tem gente que fala, não, porque a psicose, ela vai degenerando os neurônios. E não é a psicose que degenera os neurônios. São os medicamentos para psicose que degeneram os neurônios. Porque não é para ser usado a vida inteira. Não tem medicamento que é feito para isso. E aí, mas esses estudos, né, ninguém escuta muito. Mas é incrível como, mesmo assim, continuam aí, meu Deus, dando para criança medicamentos assim, né? E isso vai diminuindo, na verdade, a funcionalidade dele, mas para de incomodar quem está longe, né? Quem está perto, no caso. Que acho que vai muito nesse sentido das insurgências que você fala, né, Vinícius? E provoca a gente a tomar uma outra posição, a tomar um outro lugar, né? Mas aí a gente não quer, então a gente medica, a gente contém, enfim. Exato. Chico? Não, pode falar. Acho que é interessante, a partir dessa perspectiva, pensar também, e aí tem uma parte do texto do Goldstein que é bem explícita nisso, que não se trata, então, de dizer que doença não existe. O que se trata de dizer é que, por exemplo, pegando esse exemplo da criança com transtorno opositivo desafiador, olha que nome maravilhoso. Todos nós deveríamos ter isso nesse país.
termos desafiadores opositivos, porque a falta de desafiador opositivo no país é a falta de gente na rua fazendo uma manifestação. É uma questão de critério do que é, o que está no escopo de uma doença e o que não está. Mas tudo faz parte de um mesmo movimento, que é desafiador, opositor, enfim, o que seja. Mas o que o Goldstein vai mostrar, então, é que a doença existe, mas não é isso, talvez. Da onde que eu estou tirando isso? Daquela parte ali no final, da metade para frente do texto, que é resumo do nosso conceito de saúde e doença, o item 2, onde ele vai precisar o que é doença. Doença é um funcionamento desordenado, ou seja, responsividade defeituosa do organismo individual em comparação com a norma desse indivíduo como um todo. Essa desordem é doença na medida em que ameaça a autoatualização. Então, assim, a doença não é essa criança com TDAH, uma vez que essa criança está fazendo um comportamento organizado. Ele está desorganizado com relação a uma ideia de natureza individual que se prega nas ciências da vida. E o que ele estaria doente? E aí eu acho que é uma questão que apareceu em encontros muito anteriores desse grupo de estudos. Talvez antes, ainda quando era presencial. É doença quando acontece sofrimento propriamente psíquico. Então, assim, a gente pode pensar que uma criança com TDAH está em sofrimento, está doente porque ela não está conseguindo se auto-organizar. Mas ali, nessa falta de atenção que ela tem com relação ao meio, é a organização e é o que ela tem. Quando você pega um caso de autismo de uma criança que fica fazendo assim, qual que é a terapia comportamental adequada? Interromper o movimento repetitivo dela, que é o que ela tem. Interromper a ecolalia dela, né? Você fala bom dia, tudo bem, tudo bem. E aí o que a gente tem que fazer? Uma outra possibilidade é ficar sendo ecolare com ela, explorar isso e fazer derivações, desvios disso, assim, né? Variações dessas ecolalias. Mas o que a gente tem que acabar é com o pouco que essa criança tem, né? A responsabilidade com relação ao meio. Então, há uma organização, não há doença, né? A doença é a falta de organização do indivíduo. E talvez essa desordem é a doença na medida em que ameaça a autoatualização. O que é a autoatualização? É a normatividade vital. A gente pode pensar, passando para Canguilhan, é a capacidade do indivíduo de se atualizar, de se colocar em novas normas biológicas. Olha só, aí a gente já está chegando, né, quase no horário. Não sei se eu queria mostrar algo que veio do texto do Canguilhan, a partir disso, do Doença, Cura, Saúde, que é um texto que parece uma paráfrase desse texto do Goldstein, que ele vai em vários momentos escrever saúde é, em várias frasezinhas, assim. Olha que interessante. Saúde é a indeterminação inicial da instituição de novas normas biológicas. Saúde é indeterminação. Você não tem como determinar a possibilidade de instituir novas normas biológicas. A partir do momento que você determina que um indivíduo deva ter tais normas biológicas, você não tem a saúde. Outra coisa interessante. Saúde é uma margem de tolerância às infidelidades do meio. Também, novamente, pensando que a saúde é aquilo que se constrói a partir das catástrofes, como a Nicole estava falando. A ideia de saúde. E a gente tem uma tendência de organização metafísica, filosófica, de leitura do mundo como algo organizado. A que isso serve? A quem serve? A que tipo de instituição serve entender que o mundo é organizado? Quando é tudo caos. E aí, o Canguilhan, não negando as leis da física e da química, que isso é algo interessante, que ele vai trazer no texto, porque meus colegas que não gostam ninguém fala que não gosta do Canguilhan, mas as pessoas não gostam do Foucault, e daí isso deriva, sem perceber, elas estão atacando o Canguilhan. Porque tem uma crítica ao Foucault de que achar que tudo é discurso, tudo é tudo, nada é nada, etc. É como se, para esse pensamento de desconstrução, não houvesse verdade, né?
não investe em realidade. Bom, verdade é uma construção discursiva. Realidade é constante funcional, é um dado um fenômeno. Então, por exemplo, daí o Canguilhem vai falar o seguinte: nada acontece por acaso. Se referindo às leis da física, há uma ordenação, nada acontece por acaso. Mas tudo ocorre sob a forma de acontecimentos. O que é um acontecimento, hein? É nisso que o meio é infiel. Nada ocorre por acaso, mas tudo sob a forma de acontecimentos. Porque não tem como prever, embora a gente saiba que existam leis que determinam a organização do mundo, né? Sua infidelidade, a infidelidade do meio, é exatamente seu devir, sua história. E aí ele vai colocar o seguinte: a saúde é um guia regulador das possibilidades de reação. De reação sempre a esse meio que não tem... que é puro acontecimento. É como se viver fosse se abrir para o acontecimento e não para a determinação. Eu corro muito risco de reduzir demais a nossa discussão aqui. Mas eu fiquei me lembrando muito do que o pessoal dos ouvidores de vozes, até do Open Dialogue, assim, mas o Paul Baker fala muito sobre isso quando ele vai fazer alguma palestra sobre como lidar com essas pessoas sem que a gente ache que eles são tão... né? Sem que a gente veja que eles são anormais e que é assustador e tal. Eles sempre começam pelo vínculo. Sempre. E eles nem chamam de vínculo, eles falam a conexão com a pessoa. Não é o vínculo tipo, o vínculo do psicólogo, que daí a pessoa vai confiar em você, aquela coisa meio... Enfim, né? Psicólogo falando. Mas aquela coisa meio psicólogo. Meio psicólogo. Porque ele é agente de saúde comunitário lá onde ele trabalha. Então, ele trabalha com sociologia. Os termos que ele usa são muito mais nesse lugar de tipo, é uma conexão que você vai ter com a pessoa. E aí, essa conexão, você também está ali nessa relação. Você está se abrindo para essa possibilidade. E aí, eu acho que, pensando nisso, é que eu não quero, é isso, assim, não quero reduzir toda essa discussão que a gente está tendo a esse ponto. Mas pensando clinicamente, eu acho que é justamente essa postura de se abrir para uma conexão antes de qualquer coisa. Antes de você pensar, para essa doença eu preciso desse tratamento. Antes de você pensar, putz, essa criança tá fazendo assim com a mão, eu vou ter que fazer ela parar. Antes de tudo é você se conectar. Como é que você se conecta com uma criança que tá fazendo assim? Não é parando ela, né? Acho que é justamente nesse sentido. É você se conectar com ela pela linguagem dela. Assim como você se conecta com... tô aqui lembrando, tipo... Meu namorado, ele vai ensinando, ele é veterinário, ele vai meio que ensinando como se conectar com os animais, mas não de uma forma assim, condicionamento. Você entende a linguagem daquele animal, você não vai falar com ele, você não vai entender o que ele está querendo te dizer, mas você se conecta com ele a partir da linguagem corporal, principalmente, né? E eu acho que é aí que entra a noção de conexão que o Paul Baker fala, o início de tudo, quando você suspende todas essas ideias e você se possibilita essa abertura para entender o que está vindo para você, é poder fazer isso aqui com a criança, até ver o que acontece, né? Tipo, é estar junto com aquela pessoa, entendendo como que é experimentar isso, o que é que isso traz para ela, né? E a partir daí, talvez, começar a pensar, putz, acho que ela está sofrendo com isso. Ou a pessoa te conta, estou sofrendo com isso. E a partir daí começar a entender um tratamento, né? Não sei, é aquilo, não acho que se reduza a isso, mas me parece que clinicamente vai muito nesse lugar. Faz sentido? Para mim faz muito sentido, especialmente se eu penso que os exemplos que você deu, o vínculo de se juntar, assim, né, de se conectar com aquele sujeito, na verdade é se fazer um meio possível. Você, enquanto terapeuta, e é o que o Goldstein vai falar no final do texto, a gente tem que mexer no meio, e nós somos o meio. Ele vai falar o meio pela medicação, né, o meio pelo processo cirúrgico, talvez, o meio, enfim, por uma adaptação espacial, mas no contexto clínico,
o manejo de um contexto clínico é o manejo de um meio. Meio é aquilo que está no entorno do indivíduo, mas é aquilo que se dá através, né? O meio é a forma, né? Tem que os meios são que nem a gente falava semana passada, que a água é o meio para os peixes, né? É o meio que faz com que eles possam subsistir, etc. Né? Para o ser humano, qual que é o meio? E eu acho que quando você fala isso, tem todo sentido por aí. Ele vai dar os exemplos do Cannon, não sei, o cara que descobriu o princípio de homeostase aqui no texto do Goldstein, e que o Canguilhem usa os mesmos exemplos também no texto dele. O pessoal não lia a fonte primária, né? Pelo que dá para entender, só pega um e vai citando. E até hoje está todo mundo citando um texto de 1910, uma pesquisa de 1910, que é o cara que descobriu a homeostase. Descobriu, né? Descreveu e circunscreveu esse fenômeno de equilíbrio térmico do corpo, equilibrações metabólicas, né? E que daí ele faz no laboratório, ele corta algumas coisas do corpo, do cérebro, não sei exatamente como é que é o procedimento, e esses indivíduos ficam completamente sem capacidade de regulação térmica. Mas o Cannon, esse cara, ele vai ajustar o laboratório, o meio, para que esses indivíduos possam sobreviver. E aí o Goldstein meio que dá esse exemplo, pensando, né, que ali tem uma condição de laboratório, enfim. Mas talvez a gente precisa pensar aqui, ó, no final do texto, vai falar o seguinte. São 7 horas. Perdi. Quando ele está falando dessas experiências. Mas eles... Vimos anteriormente como pacientes com lesões cerebrais gradualmente adquirem esse novo meio e a forma como eles o fazem, né, de alterar o meio para poder sobreviver. Mas eles podem obter um novo meio apenas se, um paciente com lesão cerebral, podem obter um novo meio apenas se um parceiro torne isso possível ao providenciar um ambiente adequado para a sua nova condição. Pensando nos ouvidores de voz e nisso que você estava falando. Produzir esse estado é o objetivo da prática médica em geral. Não é curar. Vocês observem que ele não está falando em cura? Produzir esse estado é o objetivo da prática médica em geral, que é providenciar um ambiente adequado para a sua nova condição. Na medida em que a terapia médica não erradica o dano, ela consiste apenas em rearranjo do meio. É isso, gente. Rearranjar o meio. Implodir as escolas, fazer isso que, enfim, a gente está tentando há muito tempo. Essa passagem, desculpa te cortar, essa passagem tem uma jogada que é muito legal, que a gente já vinha trabalhando já. Quando eu falo a gente, é um grupo que pesquisa modo operativo END, políticas de convivência. Tem uma relação com cura. Se a gente fizer uma brincadeirinha, relacionar cura com curadoria. Você faz a curadoria daquilo, né? Você faz a curadoria daquela situação. Você cria um espaço, um ambiente para aquilo, né, se ordenar, usando a terminologia. E aí é bom equivocar as palavras dessa forma, né? Então a cura deixa de ser uma coisa terapêutica, deixa de ser, e se transforma num ato mesmo de curadoria, né? A gente brinca com cuidadoria também, né? Como se fosse um ato de equivocando essa palavra. E é tão mais fácil pra gente, né? Tipo, por que continua tendo que ter essa discussão? Porque é tão mais fácil a gente não ser salvadora, a gente ser alguém que tá junto, né? Tipo, um acompanhante terapêutico, sei lá. Mas não, a gente quer ser salvador. É péssimo, dificulta o nosso trabalho. Isso é desconsiderar o meio, né? Quando a gente se coloca nesse lugar, a gente desconsidera o meio. Isso, exatamente. E a gente desconsidera a capacidade do organismo de produzir, né, de ser normativo, né? O organismo, ele se autorregula. Ele tem essa capacidade. E aí aquele texto sobre o problema das regulações no organismo e na sociedade que a gente leu aqui no grupo faz tempo.
quando se espera de algo externo, tipo, se a gente se coloca nesse lugar, né, fica se esperando Messias, o Canguilhem fala isso, né, pessoas que vêm de fora, ele está se referindo à sociedade, para dar os rumos da sociedade, quando a sociedade é um conjunto de corpos que são que se autorregulam, que se organizam. E aí o que o nosso trabalho seria, enfim, de fazer essa curadoria, né? E não de fazer, de falar assim, olha, é assim que você tem que se organizar. Porque eu vi aqui na curva de Gauss que tal comportamento é assim para 95%. Fiz o Q quadrado e todos os testes dessas coisas todas. Viva a traição. Vamos terminar por aqui? Sim. Sim, foi ótimo. Na semana que vem, o que faremos? Uma conversa livre e desimpedida sobre tudo até agora. Adoro. Eu confesso que eu fiquei muito curiosa para ler Simondon. Eu sei que eu vou ler mais para frente, mas ainda assim eu acho que seria legal se a gente pudesse ler. Não sei se tem algo nesse, assim, que circunde essa discussão que a gente está tendo, né? Mas fiquei bem curiosa, assim. Não sei como que é para você, Vinícius, para vocês do grupo. Por mim, tudo bem. Não sei se o Chico tem algum texto específico que poderia recomendar que a gente fosse... Eu tenho particularmente, assim, eu não tenho um QI muito alto, não. Eu tenho um problema com Simondon, porque é muito difícil você começar a falar qualquer coisa de Simondon sem ter que falar tudo. Assim, é muito difícil fazer um recorte. Assim, mas a gente pode pensar num texto que seja... Bom, se o Francisco não tem um QI muito alto, eu conheço ele há mais de 12 anos, sei lá. Vamos todos nos jogar pela janela agora, porque nós estamos todos abaixo de 75 de QI. Eu não sei se a gente ficaria mais uma semana. Acho que seria legal. Assim, não quero determinar isso, mas não seria interessante a gente ainda dar um fechamento pro Goldstein, mesmo com um texto do Canguilhem? Pode ser. Porque senão a gente começa a emendar talvez um autor no outro e não discute. Não sei se a discussão de hoje foi suficiente. Para mim foi super legal, assim. Mas tem coisas que eu acho que poderiam ser... Ainda poderia ser outro texto. Eu acho legal. A gente poderia pegar, então, o texto Doença, Cura e Saúde, que é o capítulo que eu escrevi errado lá no grupo, que é um capítulo bem gostoso de ler, tem várias frases lindas, eu coloquei várias na parede aqui de casa já. E aí enfim, daí a gente pega e vai amarrando e depois, enfim, vê o que dá. E daí até lá o Chico também tem um tempo para pensar num texto, enfim, que possa. Aí eu passo, talvez, se a gente fizer isso, eu já passo o texto que é sobre a transindividuação, talvez, que é a última parte, e a gente vai pensar a transindividuação já, porque eu acho que aí tem ali a relação com o meio, indivíduo e meio, talvez aí dá conta de pegar o Simondon no finalzinho, assim, dele, porque tá nesse aqui, né? Esse aí, esse mesmo. Transindividuação. Tá, transindividual, individual, social, individuação de grupo, coletivo como condição de significação. Porque essa eu não sei se valeria, mas pode ser. Acho que sim, porque a gente de alguma hora está dialogando com isso, com o meio, com o grupo, com o que está fora do indivíduo, na constituição do que é o indivíduo, do que é o processo patológico, do que é a singularidade, do que é a identidade, sempre nesse processo de relação. Acho que poderia ser. Então a gente leria esse texto do Canguilhem para a semana que vem e daí já avisando esse outro do Simondon. Exatamente, eu já deixo ele já faço um scannerzinho dele aqui e já jogo.
Perfeito. Eu preciso te passar os vídeos das reuniões que eu esqueço de te passar, você tem que me cobrar. Isso. Tá bom? Eu tô te Perdão, cobrando, então, os Tá vídeos bom, das mas reuniões. tem que Aí cobrar todo dia. eu coloco lá no YouTube e a gente, quem não tá aqui hoje, pode ver e acompanhar e tudo isso. Tá. Aí eu já gravei um pouco da metade, gente, desculpa. Tudo bem. Então, Beleza, então? beleza, então. Gente, muito obrigado por hoje. Mais uma vez, pelos diálogos. Espero que, enfim, quem nunca falou, sinta-se à vontade de falar. Tá? Você pode falar, tudo aberto e tal. Né? Porque todo mundo abaixo do QI do Chico, então tá tudo bem. Isso é uma baita de uma mentira, gente. Eu tô com medo de Chico, dar vai aula pra tomar no teu cu. Nicole. O que você falou aí, Kizzy? Vai tomar no seu cu. Saudade disso, Muito Kizzy. bem. Muito bem. Se Muito faz bem. mais alunas como antigamente. Não se faz. Ok, Gente, minha mãe tá aqui no grupo. Por favor, tem. Ai, ai. Mas então tá bom, gente. Chega Beijo, de papinho. Nos vemos